Ele não estava pronto para aquilo. Ninguém jamais está. Dizem que alguns laços não podem ser explicados, só sentidos. E quando se rompem, deixam um vazio tão profundo que o silêncio parece gritar. Era noite. Chovia. A floresta, densa e viva, parecia observar tudo, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Lá no alto, perto da clareira escondida por cipós e musgo antigo, um homem caminhava devagar, roupas encharcadas, mãos tremendo, e nos olhos, um peso que nenhuma lágrima conseguia aliviar. Seu nome era Elias. Cresceu sozinho, esquecido pelos pais, criado por uma avó muda e austera no interior de uma vila onde o tempo parecia ter parado. Desde cedo aprendeu que o mundo não oferecia ternura. Mas o destino, às vezes, brinca com os solitários. Foi aos 17 que ele fugiu, não pela coragem, mas pela dor. Queria desaparecer. E desapareceu. Subiu as montanhas, entrou em florestas que não existiam nos mapas. Viveu com pouco, quase nada. Até que o encontrou. Um filhote. Assustado. Abandonado. Um gorila. Os olhos da criatura eram fundos, escuros, mas vivos, como se tivessem visto demais para alguém tão pequeno. Elias não falou, só se aproximou. Estendeu a mão. O gorila, hesitante, deu um passo, outro, até encostar a testa na palma do homem. Naquele instante, o mundo inteiro desapareceu. Foram dias, semanas, meses. Elias construiu um abrigo, alimentava o pequeno com frutas, folhas, raízes que aprendeu a reconhecer. Dava-lhe nomes, até que um ficou. Anaro, que na língua antiga significava espírito forte. Eles cresciam juntos, um aprendendo com o outro. Enquanto Elias ganhava calos e cicatrizes, Anaro ganhava força e sabedoria. Não era como os outros. Observava com atenção, aprendia rápido, cuidava. Havia noites em que Elias acordava suando frio, gritando pesadelos do passado. E Anaro estava lá, silencioso, sentado ao seu lado, apenas olhando. Mas o mundo fora da floresta ainda existia. E não esquece ninguém por muito tempo. Certa manhã, helicópteros cortaram o céu. Barulho, poeira, vozes, homens armados com ternos, outros com rifles, e no meio deles, um cientista de cabelos brancos e olhos de vidro. Dr. Wilken. Falava baixo, mas havia algo de frio em sua calma, como um inverno que não derrete. É ele, sussurrou ao ver Anaro. O último de sua linhagem, um milagre genético. Elias tentou intervir. Disse que Anaro não era um objeto, que não era deles, mas ninguém o ouviu. Anaro, imenso, imponente, tentou proteger o amigo. Levantou-se, ergueu os braços, um rugido que fez as árvores estremecerem. Um disparo. Não para matar, mas para sedar. Anaro tombou como uma montanha, lento, pesado, olhos ainda abertos, mirando Elias com uma mistura de confusão e tristeza, como se dissesse: por quê? Elias gritou, correu até ele, tentou acordá-lo, mas os homens já o cercavam. Vamos levá-lo. Está seguro agora, disse Wilken. Você fez a sua parte. Mas Elias não queria parte alguma. Ele queria voltar. Nos dias seguintes, ninguém mais o viu. Desapareceu como tinha feito antes. Alguns dizem que foi atrás de Anaro, outros que a floresta o engoliu de vez. Mas o que ninguém sabia era que o verdadeiro inferno começaria apenas 7 anos depois. Era outono. Folhas vermelhas caíam como sangue seco sobre a trilha antiga. Elias agora tinha barba longa, olhos fundos, corpo mais magro, mas ainda firme, ainda faminto por respostas. Ele passou os últimos anos ouvindo sussurros, comprando informações com o pouco que conseguia caçar, dormindo sob chuva e neblina. E então encontrou o lugar. Um santuário escondido no norte, disfarçado de centro de pesquisa,
guardado por muros de ferro e segredos. Mas o que havia lá dentro era pior que qualquer prisão. Elias entrou como um fantasma. Ninguém o notou. Os corredores eram frios, claros demais. Cheiravam a antisséptico e medo. E então, atrás de uma parede de vidro reforçado, ele o viu. Anaro. Mais velho, mais lento, ferido. O peito largo agora arfava com dificuldade. Os olhos apagados, como se o mundo tivesse se tornado apenas um eco. Elias parou, a respiração presa, mãos tremendo. Anaro o viu. Primeiro um olhar vago, depois algo despertou, como uma memória esquecida, como o sol depois de um inverno cruel. Anaro se aproximou, lentamente. Colocou a mão no vidro. Elias fez o mesmo. 2 mundos separados por uma parede que nem 1000 martelos quebrariam. Mas ali, naquele toque mudo, algo aconteceu. Os olhos de Elias se encheram de água. Os lábios tremiam. E então, ele caiu de joelhos. Chorou. Não como um homem, mas como uma criança que perdeu tudo o que tinha. Porque no fundo ele sabia. Era a última vez. As lágrimas não escorriam, desabavam. Molhavam o chão frio como chuva atrasada. Os soluços de Elias ecoavam pelos corredores como preces rasgadas, sujas de raiva e impotência. Anaru não se mexia, apenas encostava a testa no vidro, silencioso, aceitando. Como se soubesse. Como se já tivesse se despedido há muito tempo. Elias se levantou devagar, cambaleando como um homem ferido por dentro. A pele pálida, o olhar seco de tanto que já tinha chorado na alma. Olhou em volta. Nenhum guarda, nenhum alarme. Parecia fácil demais. Elias pressionou a parede, procurou trincas, pontos fracos. Tentou entender como romper aquela prisão sem gritar por socorro. Mas o vidro era mais forte que sua esperança. Ele sussurrou: "Me perdoa, Anaru." E então, como se respondesse, o gorila baixou a cabeça, fechou os olhos, respirou fundo. Como se o próprio corpo estivesse se preparando para morrer. Mas não era a morte que os aguardava ali. Era algo pior. Um som agudo cortou o silêncio, um alarme baixo, quase imperceptível. Luzes vermelhas começaram a piscar, passos, vozes, fechaduras girando. Eles foram cercados. Dr. Wilken apareceu, elegante, frio, como se estivesse indo a um velório do qual ele mesmo fosse o assassino. "Eu sabia que você voltaria, Elias. Não achei que demoraria tanto, mas aqui está você." Elias não respondeu. Wilken sorriu. "Você o vê como um irmão, não é? Talvez até mais. Isso é comovente, quase poético." O silêncio cortava. "Mas você não entende, Elias. Anaru não é um animal comum. Ele é um milagre da natureza, um elo perdido. Ele carrega mutações que não existem mais em nenhuma espécie viva. Ele é a chave para curar doenças, talvez prolongar a vida humana por séculos." Elias sussurrou, com raiva contida. "E o preço disso é a alma dele?" "Ah, alma? Isso aqui não é poesia. É ciência." E então, algo aconteceu. Anaru se levantou. Os olhos mudaram. O vazio deu lugar a uma fúria contida, uma memória despertada. Com um grito rouco, ele bateu com força no vidro. 1 vez, 2, 3. Trincou. Guardas entraram correndo. Apontaram armas. Wilken recuou. "Não atirem!" gritou ele. "Ainda podemos contê-lo!"
Mas era tarde. Com um último rugido, Anaru arremessou o próprio corpo contra o vidro e quebrou. O som foi ensurdecedor. Estilhaços voaram como navalhas no ar. Elias correu. O tempo parecia se dobrar. Os segundos viravam eternidade. Anaru caiu de joelhos, sangrando. Estava livre, mas ferido. Os guardas atiraram. Primeiro nas pernas, depois no peito. Elias gritou: "Não!" Ele se jogou sobre Anaru, protegendo-o com o próprio corpo. Os tiros cessaram. Dr. Wilkin estava em choque. Ele se sacrificou. Mas Elias não estava morto. Nem Anaru. O gorila olhou nos olhos do amigo, fraco, respirando com dificuldade. Elias o segurou no colo, como se segurasse uma criança doente, como se a própria vida pesasse menos que aquele corpo ensanguentado. "A gente vai sair daqui, ouviu?" sussurrou. Mas Anaru não respondia mais. Os olhos já não estavam ali. Elias o segurou, forte, como se o calor do seu corpo pudesse devolver a alma ao amigo. Mas tudo o que sentiu foi o silêncio. A floresta parou, como se cada árvore, cada folha estivesse em luto. E então, Elias chorou, como uma criança, sem grito, sem força, apenas lágrimas e perda. A despedida não teve palavras, apenas um coração despedaçado e um corpo que não voltaria a se mover. Mas essa não era a última página, porque na manhã seguinte, quando os primeiros raios tocaram a copa das árvores, Elias ainda estava lá, sentado ao lado de Anaru, os olhos vermelhos, o corpo imóvel. Foi quando ele ouviu um som, fraco, um estalo. Atrás dele, virou-se lentamente e viu um filhote, pequeno, com os mesmos olhos de Anaru. E então lembrou-se de algo que o gorila fazia todas as manhãs quando Elias ainda dormia. Ele sumia por horas, voltava com frutas, folhas e o peito suado, como se tivesse corrido. Anaru tinha uma família. Elias olhou para o pequeno. A criatura deu um passo, depois outro. Encostou-se em seu abraço. Elias chorou de novo. Desta vez, não de perda, mas de promessa. A floresta não tinha levado Anaru. A floresta tinha deixado uma parte dele para trás. E talvez, só talvez, o fim não fosse o fim. Ainda. O filhote era pequeno, frágil, mas seus olhos carregavam algo antigo, algo que Elias conhecia bem, a dor da ausência. Ele o observava de perto, o jeito como se aproximava do corpo de Anaru, a forma como cheirava os pelos já frios, como se ainda esperasse que acordasse. Elias não conseguiu conter o impulso. Estendeu os braços. O filhote hesitou. Depois, avançou. Encostou-se no peito do homem e fechou os olhos. Ali, no chão úmido da floresta, sob o peso da perda e o cheiro de terra molhada, algo renascia. Elias ficou ali por horas, segurando aquela pequena criatura como se segurasse o último fio de vida do mundo. Mas ele sabia, não poderia ficar, não naquele lugar. Eles voltariam e trariam fogo. Antes do amanhecer, Elias enterrou Anaru entre duas árvores imensas, as raízes entrelaçadas como braços abraçados. Usou as próprias mãos. Cada pá de terra era uma despedida, cada pedra um pedido de perdão. Colocou uma das correntes antigas de Anaru sobre o túmulo, aquela que os cientistas usavam para contê-lo. Agora,
Era apenas um símbolo de tudo que ele superou. O filhote ficou deitado ao lado, sem som, sem movimento, só presença. Elias o chamou de Kai, que na língua esquecida significava eco. Porque era isso que ele era, um eco de Anaru, e talvez um grito do que ainda estava por vir. Eles caminharam por 3 dias, dormindo entre arbustos, comendo o que podiam, fugindo de todo som que não pertencesse à floresta. Elias não falava. Kai também não, mas havia uma conexão. Em uma das noites, enquanto o vento assoviava como um espírito cansado, Elias teve um sonho. Via Anaru em pé entre as árvores, com os olhos fechados, o peito aberto e o céu vermelho acima. Atrás dele, sombras, homens, máquinas, fogo. E então, o próprio Elias aparecia no sonho, com as mãos sujas de sangue. O sangue de Kai. Acordou gritando. Kai pulou de susto, mas não fugiu. Apenas encostou a cabeça no peito dele. Elias o abraçou. Eu juro por tudo que isso não vai acontecer com você. Mas juras não seguram tempestades. Na manhã seguinte, eles chegaram à vila, a mesma onde Elias nasceu. Ou melhor, ao que restava dela. Casas queimadas, portas arrombadas, tudo em ruínas. Havia marcas de rodas, pegadas, sangue seco e uma coisa ainda mais assustadora: silêncio. A velha ponte de madeira havia desabado. O posto estava coberto com tábuas podres. E no centro da praça, onde antes havia uma árvore centenária, agora havia apenas um buraco. Elias andava devagar, tentando entender. Caio seguia, farejando o ar. Então, eles ouviram. Saiam daqui, disse uma voz, fraca, mas firme. Elias virou-se. Era uma mulher. Cabelos brancos, pele marcada, mas com os olhos ainda afiados como lâmina. Dona Sora! Sussurrou Elias. Ela não pareceu surpresa. Eu sabia que você voltaria. O luto sempre nos traz para casa. Ele ajoelhou-se. O que aconteceu aqui? Ela não respondeu de imediato. Olhou para Kai. Seus olhos se suavizaram. Depois, apontou para o céu. Eles vieram procurando ele, disse ela. Disseram que você o tinha roubado. Disseram que ele era uma ameaça, que podia espalhar doenças, que precisava ser controlado. Elias fechou os olhos. Mataram todos? Sim. Os que resistiram, sim. Os outros sumiram como poeira ao vento? Ela o segurou pelo ombro. Mas você ainda pode mudar isso. Ainda pode proteger o que restou. Elias olhou ao redor. Restou algo? Ela sorriu. Um sorriso triste. Ainda resta você. Naquela noite, Elias enterrou os mortos que encontrou. Cada cruz feita com as mãos, cada nome murmurado com culpa. Caio observava, sempre em silêncio, como se compreendesse o ritual. Mais tarde, sentaram-se em volta de uma fogueira improvisada. Dona Sora falou. Você acha que ele te escolheu por acaso? Elias não entendeu. Anaru, continuou ela. Você acha mesmo que ele era só um animal, só um acidente da natureza? Ele não respondeu. Ela pegou uma pedra antiga, entalhada com símbolos. Isso estava com sua avó, antes de morrer. Ela me pediu para guardar. Disse que você entenderia. Um dia. Elias segurou a pedra. Fria, mas pulsante. Havia desenhos ali. Um gorila, um homem e, entre eles, fogo, sangue e raízes. O que é isso? Perguntou. A profecia. Profecia? Ela sentiu. Dizem que um dia a floresta se cansaria dos homens e que mandaria um guardião. Não um deus, nem um demônio, mas um eco do que fomos um dia, algo puro e perigoso. Elias olhou para Kai. A pedra parecia tremer em sua mão. Você quer dizer que ele é isso? Não, Elias. Então quem?
Ela olhou fundo em seus olhos. Vocês dois... No dia seguinte, Elias partiu. Dona Sora ficou. Não queria fugir mais. Cai agora caminhava ao lado de Elias como um soldado silencioso. Eles não tinham um plano, só uma direção. Norte, para onde os mapas escureciam, onde rumores diziam que os últimos homens da ciência haviam construído algo novo, algo perigoso. Um centro, onde criaturas eram fabricadas, onde o medo era vendido como segurança, onde o futuro era decidido. E foi durante essa jornada que Elias começou a perceber. Kai não era como a Naru. Ele era mais. Aprendia mais rápido. Se movia com precisão assombrosa. Compreendia comandos. Antecipava perigos. E durante as noites, sonhava. Gritava dormindo, como se carregasse dentro de si as dores de gerações inteiras. Elias temia o que aquilo significava, mas continuava. Porque agora não era mais sobre vingança, era sobre justiça. E sobre impedir que o mundo perdesse, de novo, aquilo que não entendia. E foi ao atravessar a última ponte de ferro que Elias percebeu que estava sendo seguido. Primeiro, sombras. Depois, tiros. Kai rosnou. Elias se jogou no chão. As balas uniam como vespas famintas. Eles correram, saltaram barrancos, se esconderam sob raízes. Por 3 horas, foram caçados como animais, até que finalmente, o silêncio. Mas algo estava errado. Kai mancava. Elias viu o sangue, no flanco, pequeno, mas real. Ele caiu de joelhos. Kai tentava esconder a dor, mas tremia. Elias rasgou a camisa e pressionou o ferimento. Fica comigo, não agora, por favor. Mas Kai desmaiou. O mundo pareceu encolher. O vento parou. Elias chorou de novo. Mas agora, algo nele se quebrou. Não de dor, mas de fúria. Fúria fria, mortal. Ele ergueu os olhos, enxugou as lágrimas e sussurrou: Vocês querem guerra? O céu estava cinza. Não de nuvens, de fumaça. Fumaça vinda do norte. Elias sentiu o cheiro à distância. Não era só madeira queimada. Era carne, sangue, lixo humano e natureza morta. Kai estava desacordado, ainda respirando com dificuldade, mas vivo. Elias havia feito o que pôde. Limpado o ferimento, cauterizado com o metal aquecido ao fogo. A dor foi insuportável para os dois, mas necessária. Agora seguiam devagar. Um carregava o outro. Um respirava pela dor, o outro pela raiva. Eles chegaram a um campo aberto ao entardecer. Era como se a floresta tivesse sido esculpida com facas. As árvores cortadas, o chão virado do avesso, torres de ferro surgiam do solo como dentes de titãs enterrados. Arames farpados cercavam tudo. No centro, um prédio preto. Sem janelas, sem portas visíveis, somente concreto e silêncio. Ali era o fim. O centro de contenção, onde criavam, onde matavam, onde mentiam. Elias observou por horas cada movimento, cada guarda, cada padrão. Kai, mesmo ferido, permanecia atento. Ele estava mudando, crescendo. A sombra dele agora se estendia como a de um homem ou de um monstro. Elias notava isso, mas não comentava. Não ousava quebrar a delicada linha entre confiança e medo. Na madrugada seguinte, eles invadiram. Passaram pelos fundos, escalando uma rachadura esquecida no muro norte. Kai se arrastava em silêncio, mesmo com a dor pulsando no corpo. Elias o guiava com olhos de predador. Um passo,
Um suspiro. Um silêncio. Dentro do complexo, não havia som. Somente máquinas, painéis piscando, gaiolas com grades eletrificadas e gritos. Gritos abafados. De outros. Macacos, felinos, criaturas deformadas, todas criadas, nenhuma viva de verdade. Ali, a ciência havia virado ruína. Não buscavam cura, buscavam poder. E Kai era o próximo experimento. Elias sabia disso. Encontraram arquivos, vídeos, câmeras mostrando a Naru sendo testado, ferido, explorado como um brinquedo quebrado. Cada cena, uma faca. E no fim, havia outra gravação. Elias apertou o play. Era a Naru sozinho, encostado no vidro e falando. Ele vai voltar, disse. A voz era grave, rouca, mas clara. E quando voltar, o mundo vai conhecer a dor que tentou esconder debaixo do concreto. E então, o vídeo parou. Kai encarava a tela. Um rugido se formava na garganta dele, mas não saiu. Elias tremia. Ele sabia, sussurrou. Ele sabia todo o tempo. Mas não havia mais tempo para arrependimentos. Um alarme soou. Descobertos. Eles correram. Corredores frios, portas se abrindo, guardas gritando, tiros. Kai reagia como uma sombra viva, desviava, pulava, atacava. O corpo ferido não limitava a alma em ebulição. Elias atirava com precisão cirúrgica, não por raiva, mas por promessa. Eles chegaram ao núcleo, a câmara central, um salão subterrâneo, iluminado por luz vermelha. E ali estava ele, Dr. Wilken, mais velho, mais pálido, mais louco. Cercado por tubos, monitores e tanques cheios de criaturas que pareciam ter saído de um pesadelo. Bem-vindos, disse ele sorrindo. Estávamos esperando vocês. Elias apontou a arma. Acabou Wilken. Ah, Elias, você ainda acredita nisso? Que tudo tem um fim justo, que basta um herói com um macaco ao lado para mudar o mundo? Ele não é um macaco, sussurrou. Wilken riu. Um riso fino, doentio. Ele é um milagre, mas milagres também podem ser armas. E então, apertou um botão. Kai gritou. Caiu no chão contorcendo-se. Um implante sob a pele começava a brilhar, pulsar, aquecer. Elias correu até ele, tentou arrancar com as mãos. Viu quem falava enquanto o caos se espalhava. Vocês acham que estão no controle, mas tudo isso sempre fez parte do ciclo. O primeiro foi o experimento, o segundo, o portador. O terceiro é o gatilho. Elias arregalou os olhos. O quê? Viu quem sussurrou como se saboreasse o fim. Ele carrega algo que nenhum de vocês compreende. Um código genético, um vírus silencioso. Quando morrer, ele espalha. E tudo morre com ele. Elias gritou. Mentira! Mas viu quem apenas riu. E então, Kai parou de se contorcer. O implante apagou. Silêncio. E por um momento, o tempo pareceu congelar. Até que Kai se levantou. Devagar. Olhos vermelhos. Não de dor, de fúria. Viu quem deu um passo para trás. Não, isso não é possível. Kai avançou. Rápido, preciso. Atravessou o peito de Wilken com as próprias mãos. O cientista caiu no chão como um saco vazio. Mas o que saía do corpo dele não era sangue comum. Era preto, denso, como petróleo misturado com escuridão. E o chão começou a tremer.
Alarme total. O prédio entrou em colapso. As luzes falhavam, o teto desabava em pedaços, as gaiolas crioatavam. Algumas quebraram as grades, outras morreram tentando. Kai pegou Elias pela camisa e o jogou para fora do caminho de uma binga. Elias tossia, ferido. "Vamos!" gritou. Eles correram pelo caos. A saída era estreita, um túnel de manutenção. Mas do outro lado, fogo. O complexo começava a explodir. Elias correu, Kai ao lado. Quando chegaram à superfície, a noite virava dia. Um céu laranja de explosões. O prédio ruía como uma montanha podre. E do meio dos destroços, algo saiu rastejando. Não era humano, não era animal, era resultado. Uma criatura deformada, metade homem, metade gorila, com braços que arrastavam o próprio corpo, olhos brancos e dentes demais. Elias congelou. "O que é isso?" Kai avançou antes que ele terminasse a frase. O confronto foi brutal. Garras contra força, sangue contra grito. E no fim, o chão se partiu. E ambos caíram. Elias correu até a borda. Olhou para baixo. Kai e a criatura, sumidos entre as rochas e a fumaça. "Kai!" gritou. Nada. Somente vento, somente eco. Somente o fim. 3 dias depois, Elias reapareceu na vila de Dona Sora, sozinho. Andava como um homem partido. Falava pouco. Ela tentou perguntar, mas ele apenas segurou a pedra antiga e a enterrou na raiz da mesma árvore onde havia deixado o corpo de Anaru. Disse: "A semente está plantada." Ela não entendeu, mas Elias sorriu pela primeira vez em anos. Um sorriso pequeno, fraco, mas cheio de algo novo. Algo entre dor e fé. Nas semanas seguintes, começaram a surgir relatos. Pessoas dizendo ter visto um gorila nas montanhas, mas um diferente, maior, mais rápido, mais humano. Outros juravam ter ouvido uma voz nas noites de tempestade, uma voz grave, quase ancestral. "Eu volto quando a floresta sangrar." Elias sumiu de novo. Mas desta vez, ninguém o procurou. Porque no fundo, todos sabiam que a guerra ainda não tinha acabado. Mas agora, a floresta tinha seu guardião de volta. E ele não chorava mais. Ele lembrava. E esperava. Como o trovão que antecede a chuva. Como o rugido antes da queda. Choveu durante 7 dias. 7 dias sem sol, sem canto de pássaros, sem vozes humanas. A floresta, calada, como se também estivesse de luto, ou preparando algo. Nos vilarejos próximos, os moradores começaram a desaparecer. Não todos, só os que usavam armas, os que cortavam árvores, os que vendiam peles e filhotes em sacos sujos de sangue. Eles sumiam sem rastros, sem gritos. Só um cheiro estranho ficava no ar, e marcas enormes, redondas, fundas, como pegadas, mas maiores, muito maiores. E onde antes havia destruição, brotavam raízes, cresciam árvores em ritmo impossível, tomavam casas, derrubavam postes, engoliam cercas. Era como se a natureza estivesse reescrevendo o mundo com pressa. E no centro disso tudo, alguém observava. Alguém que não dormia mais. Alguém que esperava. Elias. Ele agora vivia entre sombras. A barba crescida, a pele queimada de frio e sol.
Os olhos, sem branco, apenas cor, como se a floresta tivesse entrado nele. Ele não falava mais, ou pelo menos não com palavras. Seu corpo tinha cicatrizes novas, marcas de garras, ossos deslocados, um dedo a menos. Mas ele andava firme, como se nada mais pudesse quebrá-lo, como se estivesse esperando pela última peça do destino. E ela finalmente chegou. Na noite mais escura do ano, Elias ouviu um som seco, um galho quebrando, seguido de outro. E outro. Não era animal, nem máquina. Era gente, caminhando pela trilha que não existia nos mapas. Caminhando direto para a floresta proibida. 3 homens, militares, armados, guiados por um quarto, um cientista, com olhos fundos, um dente de ouro e um bracelete de dados piscando em azul. Ele se chamava Dr. House, sucessor de Vilken, e trazia uma missão: recuperar o ativo desaparecido. Kai. Eles acreditavam que ele ainda estava vivo e que poderia ser capturado, domesticado, usado. Elias observava do alto, invisível. Mas o ódio dentro dele era um tambor antigo, batendo cada vez mais forte. Ao chegarem na clareira onde Anaro foi enterrado, os homens pararam, olharam em volta. Silêncio. Mas o ar tremia. O cientista consultou o bracelete. O visor tremia com pulsos de calor e ondas eletromagnéticas. "Está perto", murmurou. Os soldados se armaram, e foi então que ouviram um som baixo, como uma pedra arrastando-se sobre o gelo. Depois, passos. 1, 2, 3. E então, ele apareceu. Saiu de trás das raízes de uma figueira retorcida. Kai. Crescido. Imenso. O corpo agora quase 2 vezes o tamanho de um homem. Mas esguio. Preciso. Marcas de batalha por todo o peito. Um dos olhos com cicatriz. O outro, brilhando como carvão em brasa. Mas não era isso que congelava os invasores. Era a expressão dele. Humana, calma, calculada, triste. Como se ele já soubesse que não haveria conversa. O primeiro soldado atirou. A bala nem o tocou. Kai desviou com um movimento seco e então atacou. O segundo não teve tempo de gritar. O terceiro tentou correr, mas tropeçou em raízes que pareciam vivas. Elias não interferiu. Apenas observava, de longe. Sabia que não era mais seu papel parar Kai. Sabia que o que estava acontecendo era justiça. O Dr. House foi o último. Tremeu diante da criatura. Tentou negociar, chorou, gritou. "Eu posso te ajudar. Eu posso fazer você entender quem é." Kai apenas se aproximou. Encostou o dedo no peito do homem e sussurrou. Sim, sussurrou. "Já entendi." E então, o silêncio voltou. No dia seguinte, as árvores da região cresceram tanto que formaram um muro natural. A floresta se fechou sobre si. E nunca mais ninguém entrou. A vila foi abandonada. Aos poucos as pessoas foram saindo, primeiro por medo, depois por instinto. Diziam que havia um espírito lá, alto, feroz, silencioso, que aparecia para quem tentasse matar ou destruir, que protegia crianças perdidas, mas devorava caçadores. Alguns diziam que era um deus,
outros que era Elias. Mas ninguém sabia ao certo, porque ninguém mais voltou para contar. Meses depois, um drone sobrevoou a área. Imagens vazaram. Mostravam algo impossível. Uma clareira enorme. No centro, dezenas de gorilas. Filhotes. Jovens. E no meio deles, 2 seres sentados lado a lado. Um homem e uma criatura. Ambos imóveis. Ambos olhando para o céu. A imagem ficou congelada por dias nas telas de todo o mundo. Alguns disseram que era montagem, outros que era uma ameaça. Mas os olhos deles, quem viu, nunca esqueceu. Porque não era raiva, não era selvageria, era dor e sabedoria. Como se soubessem o que nós fingimos esquecer, que o tempo da natureza não é o nosso. E quando ela se levanta, não há tecnologia que a detenha. Ninguém mais voltou lá. Satélites pararam de registrar a região. E o nome da floresta sumiu dos mapas. Como se o mundo tivesse aceitado perder um pedaço de si. Como se soubesse que não era mais seu direito pisar ali.